Tarde, bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, que vai ter uma convidada muito especial que já esteve aqui outras vezes. E hoje, quando eu divulguei a live, eu fiquei muito feliz de ver o comentário de alguns seguidores dizendo que já seguem tanto o meu trabalho quanto o da Marcela Leal, que faz aí uma divulgação super importante também da ciência com a espiritualidade, desse olhar mais amplo para uma ciência sem dogmas, uma ciência que realmente nos leve à libertação, né, dos padrões condicionados. Então, a Marcela já chegou aqui, deixa eu mandar aqui um convite para ela. Só um pouquinho. Peraí. Peraí, Marcela, já vai o convite aí para você. Só um pouquinho. Prontinho. Daqui a pouco a Marcela já entra dividindo a telinha. Ah, ela aí. Olá, Tudo bom, querida? tudo bom? Obrigada mais uma vez pelo convite maravilhoso. Adoro falar contigo, respeito muito seu trabalho, é um prazer estar aqui. Que legal. Faz tempo já, né, que a gente conversou, já tava em tempo de Tava outro na hora bate-papo. já de É, marcar outra, né? já tava na hora, né? Passa tão rápido, nossa, eu não tenho nem noção mais Com de quando. certeza. Eu acho que mais de 6 meses, com certeza. Ah, pode ser. Faz tempo mesmo. É, isso aí. Então, e a gente trocando ideias sobre o tema, veio esse tema, né, de falar de Jesus Cristo, que eu amo, né, que muito antes de conhecer o budismo, desde que eu me lembro de ser gente, assim, pequenininha, com 4, 5 anos, eu já lembro assim, de eu ir na igreja olhando aquelas, né, aquelas imagens enormes de Jesus. É muito bacana isso. É o que eu falo assim, tem gente que tem uma conexão natural com a espiritualidade, né? Que Uhum. assim, desde criancinha já reza, já. Mas tem pessoas que não têm, né? Nem todo mundo é assim. Então aí que eu acho que entra esse trabalho, né? De desmistificar a espiritualidade, né? Sim. Porque eu vejo esse feedback das pessoas, que as pessoas falam, Eliane, eu quero mergulhar mais na espiritualidade, mas falta alguma coisa, né? A pessoa tem assim uma resistência a uma visão mística, a um dogma, né? Às vezes até por uma questão de criação, de família, né? Que às vezes colocou assim aquilo muito pesado para a criança, Uhum. né? Como uma obrigação, um dogma. E nos dias de hoje, nesse século XXI, nós precisamos dessa conexão com a espiritualidade, né? Não é mais assim uma opção, eu acho que é uma necessidade, né? Nossa, com certeza. Mas antes, deixa eu pedir aqui para você se apresentar, porque Claro, tem tanto tempo que a gente não conversa claro. que deve ter gente nova chegando aí. Tá bom. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Marcela Leal. Eu tenho um canal no YouTube chamado Escola da Liberdade e tenho aqui o Instagram Escola da Liberdade. O meu trabalho é com a não dualidade, ou mente una ou não dual, que é, na verdade, essa. Eu trago, né? Trago dentro do meu trabalho tudo que eu posso compartilhar que tenha essa ideia, né? De todo mundo que fala sobre sermos um em essência, né? Todos os grandes mestres que falam sobre isso, os livros e, inclusive, a ciência, né? E a física Uhum. quântica também eu uso para conseguir trazer um pouco dessa ideia para as pessoas. Mas a base de todo o meu trabalho é um livro de metafísica chamado Um Curso em Milagres. É Uhum. isso. É.
que é um livro maravilhoso, né? Sim, Nossa, já sim. muitas Eu pessoas, sou suspeita, muitas. né, pra falar, mas eu acho maravilhoso. Não, assim, nossa, muitos anos que eu vejo pessoas falando desse livro, né? Do quanto ele é Você sabe quem foi o transformador. autor? Não, Você não sabe quem é o autor não, eu nunca aprofundei Então, nesse livro. por isso que a gente estava fazendo essa live, vai ser até bom, porque as ideias são de Jesus. Olha que lindo, né? Que Mas foi uma legal. canalização, né? Tipo, não, claro, né? Ele não está aqui para escrever, mas ele foi canalizado Ah, e que é legal. bem metafísico, que está ali junto com tudo que a física quântica fala. É, é interessante. Eu li há uns anos atrás Cartas de Cristo, que também Uhum. seria a manifestação, né, dele. E é física quântica pura. Nossa! Eu falei, meu Deus, que coisa linda, né? Sim. Então, nós vemos que realmente o mundo é quântico em todas as escalas, né? Ele realmente brota dessa essência quântica. E claro que na época, né, de Jesus Cristo não tinha linguagem para falar dessa forma, né? É. Mas hoje, com todo o conhecimento que a física quântica traz, todo o paradigma quântico, é maravilhoso como a gente olha aquilo e uau, que fica mais. Já era lindo, sempre foi, mas agora fica mais ainda e principalmente abre essa lacuna, né, para essas outras pessoas, né, que têm essa vontade de mergulhar mais na espiritualidade, mas querem um outro caminho, né? Não querem esse caminho tão tão cheio de dogmas, né? Tão pesado que às vezes a religião coloca. E para quem está chegando agora também, eu vou me apresentar aqui rapidinho. Eu sou mestre em física quântica pela Federal do Paraná. Tinha lá a minha carreira dentro da física, bem tradicional, mas quando terminei o mestrado, comecei a meditar, praticar a meditação do budismo tibetano e tive o grande insight, né, de perceber o quanto física quântica, espiritualidade, ensinamento budista é tudo a mesma coisa. E aí vem aquele ímpeto, né? Nossa, todo mundo tem que saber isso. Como que, né, a física quântica não pode ficar fechada num departamento de física para uma meia dúzia que entende uma matemática extraterrestre. Falei, não, eu vou criar um material para o público leigo, divulgar isso, porque é muito transformador, nossa, é um tesouro precioso. Então, vou te passar a palavra aí para você contar um pouquinho, né, do que você viu nesse teu mergulho espiritual aí, né, para a gente facilitar o caminho aqui para quem está participando. Ah, tá bom, obrigada. Bom, primeiro eu queria dizer que você estava falando da física quântica, é graças à física quântica que minha vida mudou completamente, né? Porque Olha que eu não legal. sei se eu estaria nesse planeta se não fosse a física quântica, porque foi por conta daquele documentário Quem Somos Nós. Uhum, E eu comecei a entrar em contato com alguns físicos, né? Na época não tinha a maioria dos livros aqui. E comecei a ler, porque eu tinha uma mente muito materialista, né? Por mais que a minha família fosse católica, eu não tinha uhum, o menor contato com Deus verdadeiramente, porque era tudo por uma obrigação familiar. Tipo, uhum, eu ia para a igreja, acreditava num Deus punitivo, né? Que separa o bem do mal, uhum, né? Que julga os que fazem mal. E os que fazem bem ele leva para o céu, os que fazem uhum, mal ele... Enfim, então tenho uma gratidão imensa, por isso que até hoje eu divulgo, claro que eu não sou uma especialista como você, mas eu divulgo o que eu consigo entender uhum. e aprender para as pessoas também, até para conseguir explicar um pouco mais de por ser milagres. Mas É. hoje eu fiz uma pesquisa, né, de algumas coisas de Jesus que eu poderia citar. E eu vou trazer
tendo aqui, se der para falar, e a gente vai intercalando. Eu não sei se você tem alguma coisa sobre Buda e a física quântica também. Eu fiz uma pesquisinha aqui. E eu Ah, que legal, posso que começar a legal. trazer algumas coisas já? Pode, claro. Eu vou só fazer um parênteses aqui, que Sim. é, foram assim as grandes portas que se abriram, né? Esse documentário Quem Somos Nós e o Capra na década de Uhum, 80, quando lançou o tal da física, né? sim. Que também foi nessa linha das tradições orientais. Uhum. Então, eu li o tal da física já na época, achei super interessante. Mas é incrível, quando a gente tem a nossa experiência, parece que, uau, você já tinha visto, mas quando você vê com o teu olho é diferente, né? É Com certeza. interessante. Não, Porque a primeira coisa assim, que eu lembrei foi, falei, uau, foi esse insight que o Capra teve. Agora eu também vi o que ele tinha falado. E aí eu fui vendo que, na verdade, não é só o budismo, não é só as tradições orientais, né? Aí eu fui abrindo o meu leque e fui vendo, né, nos ensinamentos de Jesus Cristo, como você vai falar, né? Aí me convidaram para dar uma palestra na Sociedade Teosófica, aí tinha lá os ensinamentos da Madame Blavatsky. Aí eu fui vendo, aí depois me falaram da Cabala, e eu fui vendo que, na verdade, todas as linhas, é a espiritualidade como um todo, né? Muito bonito isso. sim, Abarca. maravilhoso. E tá em tudo. Na verdade, Uhum. naquilo que fala sobre a última instância, eu acho, né? Por exemplo, a filosofia, né? Tem vários caminhos do budismo. Isso, isso. Agora eu voltei a estudar filosofia e eu estou estudando na Nova Acrópole, né? Ah, E eles maravilhoso. vão muito para essa filosofia que reconhece a metafísica, Aham. porque para mim, sinceramente, a física quântica sem a metafísica não faz o menor Não faz o sentido. menor sentido. E a filosofia é bem isso que você falou. Eu tenho compartilhado muita coisa no meu. Eu gosto muito do estoicismo e eu tenho compartilhado muito nos meus stories, porque eu leio aquilo, eu falo, gente, isso é paradigma. É, Aí eu coloco lá nos meus stories e coloco, isso é paradigma quântico. total. É muito bonito, né? É. Porque a sabedoria é uma só, né? Ela vem assim de várias faces, mas vamos começar então. Ah, tá bom. Bom, tem uma coisa que. Uma das primeiras coisas que eu entrei em contato foi lá com no Quem Somos Nós, foi o trabalho do Amit Goswami, que eu amo, né? Isso, aham, adoro também. É maravilhoso. Muito pioneiro também para abrir esse caminho, né, para gente. Ele tem um livro dele, que é esse livro aqui, A Janela Visionária. Eu nem sei se tem à venda ainda. Foi um dos primeiros livros que eu comprei dele. Uhum, E no final, ele fala, que aí eu acho que inclui Buda também, sobre a criatividade supramental ou uhum, supravital, que ele explica que é quando esses seres eles atingem por meio da mente uma abstração tão grande, uma capacidade de abstração tão grande que eles transcendem ali as leis da física com as coisas que eles fazem, né? Que eles estão ali a isso. serviço do todo. Uhum, E aí eu queria só ler esse trechinho, que é onde ele fala sobre isso, que é isso que aham, inclui Jesus, Buda e todos os seres que uhum. tem um nome, Bodhisattva? Bodhisattvas, bodhisattvas, isso, Bodhisattvas, exatamente. Ele fala isso, isso aqui, mas é bem curtinho. Ele diz assim: tá. os seres nesse nível, né, a criatividade, quando ele fala de 5 níveis de espiritualidade, assim, até a pessoa se aprofundar. Daí ele fala: os seres nesse nível são capazes de levitar à vontade, de materializar objetos físicos do nada, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo e de sobreviver sem alimento. Em outras palavras, eles fazem milagres que os cientistas em toda parte abominam, mas para os quais existe um extenso conjunto de provas. Jesus ressurgindo dos mortos é um exemplo dramático. Na verdade, os cientistas não precisam ter medo, porque esses indivíduos totalmente sintonizados com a vontade do todo não causam nenhum dano ao mundo físico. Eles não são capazes disso. E também não afetam desfavoravelmente o jogo kármico dos outros seres. Como dizem um curso em milagres, os milagres refletem as leis da eternidade e não do tempo.
É a primeira vez que eu ouvi falar de um curso em milagres, por meio de Amit Goswami. Ah, que bacana, né? Lindo. Nossa, maravilhoso. Então, isso aí me lembrou também, não sei se você já ouviu falar, num livro do Paramahansa Yogananda, que se chama Autobiografia de um Yogi, né? Um livro também muito falado. E ele tem um capítulo que se chama A Ciência dos Milagres. E, nossa, me surpreendeu, assim, porque eu comecei a ler o livro e nem sabia que tinha esse capítulo, né? E aí eu falei, uau, que legal! E ele vai falando disso tudo aí que você falou, né? De como esses mestres, eles materializam coisas, eles já estão além de espaço-tempo, né? E a física, e aí ele usa a física moderna para explicar, né? Sim. Porque a física moderna, ela mostra que o espaço-tempo realmente não é um limite, né? Nós temos aí o emaranhamento quântico, que é um fenômeno que acontece além de espaço-tempo. Então, e nós temos também o estudo do átomo, das partículas subatômicas, que mostra que a matéria também não existe, essa matéria sólida, né? E no livro As Cartas de Cristo, já que nós citamos, tem uma passagem, né, que fala de quando Jesus jejuou no deserto, né, por 40 dias, e vai descrevendo a realização que ele teve, né, de ver esse mundo de energia e vibração, né? Ele descreve isso. E aí ele diz que o mundo material nada mais é do que energia que vibra na frequência da nossa consciência. Nossa, eu achei aquilo tão perfeito. Eu falei, gente, físico nenhum ia conseguir explicar Nossa. de uma maneira tão exata, né? Então, o que é a matéria? É a energia que vibra na frequência da sua consciência, porque esses seres, eles já estão com a consciência tão ampla que a matéria para eles vibra diferente. Eles, né? Como o Jesus andava sobre as águas, né? Os iogues tibetanos, eles escondem ensinamentos dentro da pedra. Eles simplesmente Milarepa, né? Fazia isso. isso, Eu lembro. né? Eu lembro, Então tá louca? Eu lembro. Não lembro, eu não estava lá, mas eu vi isso. não, e você falou que estava lá, isso é interessante, porque eles contam que depois, séculos depois, o outro mestre vem e tira o ensinamento de dentro da pedra. E que isso era um evento popular no Tibete. Eles convidavam, o mestre tal vai tirar o ensinamento lá de dentro da pedra. E eles convidavam um monte de gente para assistir aquilo, né? Que incrível. Então não é incrível, né? E ele enfiava a mão lá e tirava o ensinamento que o outro mestre, há séculos atrás, tinha colocado lá. Então, é muito lindo isso, né? Você vê que mas Einstein já dizia, né? O espaço-tempo, ele não é algo real, ele é a maneira que a nossa mente opera. Sim. Sim. Né? Então, quando nós conseguimos expandir a nossa mente além dessa crença, né, de espaço-tempo, nós conseguimos acessar e fazer esses milagres, né? O curso de milagres, ele separa em dois. Ele separa um sistema de pensamento do ego, que na verdade é esse que cria a linearidade do tempo, né? A mente, ela é fluida, né? Ela pode estar na abstração, que é estado de onda, ou no estado de matéria, que na verdade é o sistema de pensamento do ego. Então ele separa em dois e é maravilhoso, porque ou você tá no estado de onda, ou você tá no estado de matéria. E quando você tá no estado de matéria, você tá sem Deus, você tá sem essa conexão com esse lugar do qual você faz parte. E muitas vezes a gente sofre, porque a gente está fazendo as coisas sozinho. A gente está fazendo as coisas a partir daquilo que a gente aprendeu, daquele sistema de crenças ali, separado da fonte.
Então, todo o trabalho é justamente para isso. E é isso que esses mestres entenderam, né? Que, tipo, além do ego, além das crenças que eu tenho que formam essa história, né? E desse corpo nesse espaço-tempo, existe um lugar maior, né? E com o qual eu posso me conectar com essas ideias que na verdade, quando eu me inspiro para fazer qualquer coisa no mundo a partir disso, isso é para o bem de todos, porque vem daquele que reconhece todos ao mesmo tempo, né? E por isso que Jesus fala, e agora o Amit Goswami também fala disso, né? Por que eles não fazem mal? Porque eles não estão mais servindo ao próprio ego. Quando eles fazem, tudo tem um porquê para eles, né? Jesus era assim, tudo tinha um porquê. Aqueles milagres ali eram, assim, pelo que eu entendo hoje, era um marketing, né? Mas não é um marketing no sentido pejorativo da palavra, negativo. Era um marketing porque hoje, depois de 2000 e poucos anos, a gente ainda está falando sobre essas ideias por conta disso, porque não tinha internet. Então, tinha que fazer algo muito grandioso para que todo mundo falasse e lembrasse dessas ideias, né? Então, tanto é que ele mudou a contagem do tempo, né? Então, foi bem importante a passagem dele e as ideias dele também, no caso, né? Com certeza, com certeza. Mas isso que você falou vem em direção a um ponto crucial no ensinamento budista, que é a motivação, né? Então, o Bodhisattva é essa pessoa que ele anda no mundo em benefício dos seres, né? Ele já não tem essa motivação autocentrada. E isso que você falou é incrível, porque realmente isso está atrelado à expansão de consciência. Né? E enquanto a gente estiver preso, né, nesse falso eu, nesse ego, né, a gente não chega nesse nível, até porque nós poderíamos causar um dano, né, como você disse. Mas aí não vai causar esse dano, porque a gente também só vai chegar lá quando tiver, né, já com essa motivação purificada, né, que é algo que está ali emaranhado. E aí, como você falou, do marketing, né? Tudo, na verdade, é a motivação, porque o Buda, ele chegou a matar. Tem uma passagem, assim, muito interessante, que ele estava num barco com 50 e tantas pessoas, e uma pessoa no barco era um assassino, e ele tinha a intenção de matar todo mundo quando o barco chegasse no alto mar. E Buda leu a mente, né, dessa pessoa, né, e falou: e agora? Né? Então ele matou esse ser para evitar que esse ser criasse esse karma tão pesado, tão negativo para ele próprio e para os outros. Então, você vê, até uma ação extrema pode ser feita com lucidez, né? Com uma intenção Que interessante isso. Muito interessante. muito interessante, né? Porque, na verdade, ele quis proteger o próprio assassino de cometer aquela ação que seria um karma horroroso, né, para ele, né? Protegeu as outras pessoas, né? E o que ele, né, teria de karma com aquela ação ou não, ele saberia como purificar, porque ele já era um ser onisciente, né? Então, tudo é a motivação. Por isso que e é incrível como que os resultados, né, também são muito diferentes se você faz com uma determinada motivação ou faz com outra, né? Com certeza. Porque se você faz e você sente culpa, né? Depois, você tá fazendo por motivação de raiva, de medo, o resultado já vai ser completamente diferente, realmente. Interessante. Porque você tá falando do Buda, nossa, me abriu muitas caixinhas aqui agora, né? Porque eu sempre não, de uns tempos para cá, eu venho entendendo que a ação inspirada, que é isso que você está falando, ela normalmente ela vem
para o bem de todos, né? E às vezes essas pessoas, elas fazem coisas que uma pessoa não vai entender, no Uhum. sentido de falar, pera, ai, mas ele é iluminado, como é que ele faz um negócio desse? É, Ai, mas ele é iluminado, como é que ele joga o discípulo dele no rio? Então, é, coisas que não tem a ver com aquilo que o senso comum acredita que uma pessoa, entre aspas, boa faria. é, Mas, é. por outro lado, tem uma outra motivação, né? Uhum. Muito mais interessante. É, Muito legal. uma outra motivação e uma visão muito mais ampla, Sim, que nós também não temos, né? sim. É. Então, ele enxergou ali já uma situação mais profunda, que já estava ali no nível sutil, que as pessoas comuns ali não conseguiriam, né? Entendi. Então, esse é o ponto que a gente bate. Eu, pelo menos, bato muito com os meus alunos. Onde que está a perfeição? Né? Ela está no nível que você enxerga? Não, porque a gente enxerga no nível lá embaixo. Sim. Né? A inteligência do universo, ela opera num nível muito mais elevado. Nós estamos aqui na terceira dimensão, Uhum. né? Esses mestres, eles estão em dimensões muito mais elevadas, tendo acesso a muito mais coisas, né? Sim. Então você vai querer brigar com a vida, que, né, o que a vida está te oferecendo. Ah, não, não é o certo, não, tá errado. Nossa, Não, não, muito interessante. né? Uhum. Não é assim que era para ser. Lógico que você não pode fazer isso. Uhum. E aí, quanto de energia que você não vai dissipar, né? Nessa resistência, né? Ao invés de estar aproveitando aquilo tudo que a vida está te oferecendo, né? Uhum. Para pegar aqueles pacotinhos de energia todos e dar o salto quântico de consciência. Olha, né? Uhum. Por isso Einstein já dizia, na adversidade reside a oportunidade. Mas aí a gente fica se batendo com aquilo, né? Querendo discutir com a vida, né? Igual a formiguinha querendo discutir. É que é um ponto de vista, né, que para você enxergar na adversidade a oportunidade, você já precisa ter consciência, Uhum. porque é uma maneira de acordar, é uma É, maneira de sair desse sonho, né? é um despertar. É. Só uma pessoa muito consciente, e o caminho, por exemplo, do livro Um Curso em Milagres é assim também. O que ele ensina? O tempo inteiro ele ensina a gente que tudo que chega para trazer uma oportunidade de libertação da nossa mente. Uhum. Só que como a gente não consegue receber dessa forma, a situação às vezes vem muitas vezes, que são É. aquelas coisas que se repetem, para que a gente em algum momento consiga encarar essa adversidade como uma oportunidade. E no momento que a Uhum. gente encara isso como uma oportunidade, a gente libera essa questão, a gente aprende aquilo que tem que ser aprendido, integra e aquele aprendizado ou aquela adversidade não volta mais, porque a gente É, não está mais encarando como adversidade. exatamente. Tudo isso. Porque eu também gosto muito de trazer outra fala do Einstein que diz assim: não se pode resolver um problema no mesmo nível de consciência que o criou. Então é isso aí que você está falando, né? Por que aquilo não é mais uma diversidade? Porque agora você deu o salto quântico. Exato. Aí, nesse novo nível de consciência, aquilo já não é mais problema, Nossa, né? Porque o problema, tudo é relativo, né? Também já dizia aí a teoria da relatividade. Aquilo é problema para um determinado nível de consciência, para outros, aquilo não é problema mais. nossa, com certeza. E eu acho que vai chegar um ponto que da mente, da nossa mente, que a gente não reconhece mais nada como problema. Exatamente. Que é a visão de um iluminado, né? Se tipo, não existe problema, entendeu? Exatamente. Ponto de Exatamente. vista que Por tem o isso que é a questão de trazer a mente para o agora. Porque quando você traz a mente para o agora, no agora não existe problema. Quando você realmente consegue, né? O problema está nas historinhas que a gente conta, nas rejeições, né? Por isso diz, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento vem da rejeição, da maneira como a gente encara.
Sim, né? Você pode passar por uma situação dolorosa, mas não ver aquilo como um problema, como, sim. né? Uhum. Até tem uma história muito divertida de um grande mestre que ele tinha um único discípulo que perturbava demais ele. Era o único que conseguia tirar ele do sério ainda, né? Que conseguia irritá-lo. E aí, quando ele viajava, ele pagava esse discípulo para ir com ele. Os outros falavam, mas mestre, essa pessoa te perturba, te irrita. Para que você ainda paga para ele ir com você? Aí o mestre dizia, pois é, então eu tenho que aproveitar, porque ele é o único que ainda consegue me mostrar algo que eu ainda preciso, né, trabalhar em mim. Então, isso é uma preciosidade. Eu tenho que Maravilha. aproveitar esse discípulo. E aí eu brinco, né? Você vê, nós temos isso de graça, ó. Não precisamos nem pagar e não precisamos nem ir atrás. É só a gente sentar, ficar quietinho que eles nos acham. Exatamente. E não tem saída. Não tem É, saída. Porque se não for por um caminho, vai ser por outro. Porque é aquilo que a é, gente precisa integrar, né? É é. algo que faz. Como nós somos um único ser, enquanto a Uhum, gente não aceitar todas as nossas partes que estão fora de nós, no sentido de uhum. deixar de rejeitar na mente, né? Eu sempre brinco, não é que você tem que abraçar o maníaco do parque. É que você existe uma maneira de não julgá-lo, no sentido de Isso. entender por que ele fez isso, ao ponto de eu não gerar raiva em mim, de eu não gerar um medo, né? De eu não julgá-lo no sentido de condená-lo na minha mente. Uhum, Então, uhum. sem isso, a gente não tem como. E vai voltar. E se não for uma pessoa, vai ser outra, ou uma outra situação, porque é o que a gente tem que aprender, é É. o que tem que ser integrado e o que chega é perfeito. A gente só não está reconhecendo isso. Né? Não é É, é, fácil é. reconhecer, mas É é. um desafio, mas é uma prática também, né? Praticarmos esse olhar. Uhum. E quando nós julgamos, na verdade, nós estamos assinando o contrato da nossa limitação, da nossa obtusidade de visão, né? Então, isso também eu acho muito legal quando a gente olha os ensinamentos de Jesus, né? Na verdade, quando ele dizia, né? Não julgue, né? Tudo era para nossa própria proteção, na verdade, né? Porque Totalmente. aí a física quântica mostra muito claro como que o observador e o objeto, né, como você fala aí da dualidade, surgem juntos. Então, Sim, quando eu construo o outro de uma maneira negativa, eu estou me construindo também como esse observador que vê o outro dessa maneira negativa. sim. Então, né, eu estou julgando o outro, mas na verdade eu estou assinando ali um contrato de estreiteza para mim, me construindo como uma pessoa totalmente limitada, né, e obtusa de ver as coisas. Aí como é que você vai acessar as infinitas possibilidades? Aí a pessoa quer acessar as infinitas possibilidades. Mas ela se colapsa o tempo É. inteiro. Toda hora ela julga, toda hora ela conceitua, né? Ai, que legal Então, que você usou esse termo colapsa, porque o que eu entendo como estado de presença é exatamente isso. É a mente que consegue estar nesse lugar mais de onda do que de matéria. isso. Então, esse lugar mais de Uhum. onda do que de matéria, que é essa mente abstrata, é ali que existem as infinitas possibilidades. Exato. Mas quando Uhum. a gente está muito colado com essas ideias de ego, de personalidade, a gente não consegue. A gente está colapsando também. Só que a gente vai Uhum. colapsar aquilo que aquele serzinho que acredita que é diminuto no espaço-tempo acredita. E acredita Exatamente. que merece. Que é nada, né? Exatamente. Você não vai Exatamente. acreditar Foi, que você. voltamos à citação lá do início, né? A matéria e a energia que vibra na frequência da sua consciência. Então, você tem uma consciência limitada, você vai colapsar um universo limitado em volta de você.
né? Exatamente, E, exatamente. e também quando Jesus dizia, né, ame o próximo como a ti mesmo, né? É lindo, porque a mensagem de Jesus era o amor, né? Ele pregava o amor o tempo inteiro. Então, ame o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque o próximo é você mesmo, né? Então ele fala, como a ti mesmo, mas não tem diferença, porque se nós, porque a física quântica ela vai trazer essa ideia da consciência, é o paradigma da consciência. A base do universo não é matéria, é consciência. Uhum. Até porque se a base do universo fosse a matéria, né, dentro desse paradigma, as partículas fundamentais é que são a base. Mas e as partículas fundamentais apareceram da onde? Então isso é Exatamente, um dogma. Então isso é um dogma, exata. né? Aí o pessoal acha que a ciência não tem dogma, que a ciência, né? Mas na verdade os cientistas é que são crentes, porque eles ainda operam num paradigma do materialismo científico onde não existe nem matéria. Então o materialismo ele vai acabar por falta de matéria. Exato, e essa coisa deles quererem transformar o abstrato em material. Eles querem uma prova de que o abstrato é material, sendo que o abstrato é abstrato e nunca será material. Não tem Não, e não como. tem como, porque, como você falou, na hora que a onda colapsa, ela não é mais onda. É, Então, é. mas Max Planck falava isso, né? Isso que eu acho legal, porque os grandes gênios, arquitetos da teoria quântica, ganhadores do prêmio Nobel, eles tinham essa visão ampla, né? O Tinha. Max Planck falava isso. Nós tentamos criar uma ciência para explicar um mundo onde nós mesmos já somos parte desse mundo. Nós somos parte do que nós mesmos estamos tentando explicar. Então Exato. ele mostra assim que isso tem uma limitação, não tem como, né? É. Muito. E aí essa consciência, né, que é ampla, una, que você pode chamar de consciência quântica não local, que você pode chamar de Deus, dentro da linguagem de cada um, do que quiser, essa consciência se colapsa nas suas infinitas possibilidades, né? Dando origem a todos os seres sencientes. Sim. Então, né, qual a diferença entre eu e você? As causas e condições, né? Uhum. Porque nós partimos de causas e condições diferentes, temos aspectos diferentes, características diferentes, mas em essência somos essa mesma consciência que se colapsa nas suas infinitas possibilidades, né? Nossa, Isso é muito muito, lindo, muito legal. muito lindo, né? É Tem muito lindo. uma coisa que um curso Milagres fala, duas, na verdade, que tem um pouco a ver com isso que você está falando. Ainda voltando à história da ciência querer provar, né, que o abstrato é material, por meio do material, o que não é material, ele fala duas coisas. A primeira é que não é possível que o que as pessoas querem fazer sempre, né, que o ego quer fazer, é trazer a verdade e as ilusões. Então, pegar algo que é tão divino, que é tão grandioso, que não é possível nem expressar em palavras e transformar em algo pequeno, material, tangível, né? Que já deixa de ser realidade no sentido mais amplo da palavra, deixa de ser divino. E que, na verdade, o que ele ensina, na verdade, no livro é levar as ilusões à verdade. Então, por isso que Ai, a gente, que por meio da lindo. meditação, né? Que Buda foi por meio da meditação. Sim, Ele levou as ilusões à verdade. Ele meditou de uma forma tão profunda que ele entendeu que o que ele era é muito maior, ao invés de ficar isso, tentando explicar coisas tão intangíveis de uma forma isso. material. Perfeito, exatamente. Nós temos que levar o pequeno para o amplo, não tentar colocar o amplo dentro do pequeno, né? Então, por isso que eu falo, aí as pessoas dizem, mas se a consciência não faz parte da ciência, né? Por quê? Porque o nosso método científico é praticamente da Idade Média.
né? Então, com o método científico que nós temos, é óbvio que nós não vamos conseguir explicar a consciência. Então, nós temos que mudar o nosso método científico, né? Exato. E por isso que eu, né, trago muito hoje, assim, o coração do meu trabalho é a mudança de paradigma, né? Porque não adianta você. Porque, né, o que os físicos da academia fazem? Eles trabalham com a física quântica, mas dentro do paradigma do materialismo científico. Então, só serve para quê? Para criar tecnologia, mais nada. Não que a tecnologia não seja importante, mas mais importante ainda é quem usa a tecnologia. A mente que usa a tecnologia por si só não resolve problema nenhum, né? Ela vai resolver dependendo de quem direciona o uso dela. E, Exatamente. infelizmente, nesse paradigma do materialismo científico, que nós ainda operamos na limitação do ego, na limitação, né, dos mundos separados, cada um tem o seu universo e acha que o outro não faz parte, a tecnologia acaba sendo usada para o benefício de uma minoria, né? Com certeza, com certeza. E você sabe que agora estudando filosofia de novo, eu entendi que na filosofia também existe esse movimento. Porque conversando com os meus professores, eles estavam falando que a filosofia que eles estudam é voltada para o reconhecimento da metafísica, porque ele fala que tem uma parte da filosofia que não reconhece a metafísica e que fica no materialismo. E que é por isso que muitos filósofos muito famosos e que têm ideias aí, todo mundo divulga há muito tempo, morreram enlouquecidos. Né? Tipo Nietzsche, por exemplo. Nietzsche teve um surto psicótico. Por quê? Porque a pessoa, por mais que tenha ali, né, uma super inteligência para abstrair coisas, não ultrapassa esse lugar, ele não vai para esse metafísico, que é onde está a nossa paz. Entendeu? Exatamente. Fica E cai preso. num redemoinho, né? Cai num redemoinho, porque aquilo vai ficando cada vez mais complexo Não tem e não saída. tem saída, né? E a coisa vai como um fractal ali se multiplicando, repetindo os padrões, até que é só o surto mesmo, Nossa, né? Infelizmente, isso acontece na física também, não é lenda, né? Que os físicos loucos, infelizmente, realmente existe, sabe? Um número considerável de físicos também que, assim, enlouquecem, chegam não. num nível assim de ter que ser internados em clínicas, né? Então Porque não você tem vê saída. Não tem saída. o, Né? É como Einstein dizia, não tem como você resolver um problema pelo. Como é que no ele mesmo nível falou? de consciência que o Exato. criou. Não tem como. Não tem como. É isso mesmo. Exatamente. Tem. E como eu disse, Heisenberg, Schrödinger, Heisenberg, Planck, Bohr, quando nós vamos lá no berço da física quântica, nós encontramos essa visão mais ampla. Mas eles Isso, estavam Vedanta também, né? exatamente, porque Estavam Vedanta. exatamente, né? Niels Bohr se inspirou na imagem do tal para propor o princípio da complementaridade. Eles bebiam dessas fontes porque eles sabem que isso faz parte. Com certeza. Né? Não tem como. Isso é coisa do cartesiano, né? Querer dividir tudo em pedaço e desconectar tudo, né? Não tem o menor Eu sentido. fiz uma pesquisa uma época e aí eu descobri que eles, né, o Niels Bohr, o Heisenberg, que eu acho também, eles foram várias vezes para a Índia para estudar com os mestres, porque eles diziam que a única forma de entender para eles, mesmo eles já tendo descoberto tudo que tinham descoberto, fazer sentido o que eles tinham descoberto, na época era por meio do Vedanta, né? Que trazia essa ideia mais espiritual de unidade, né? Muito lindo. Sim, porque o que eles queriam? Eles queriam chegar no cerne da matéria. Eles queriam chegar no coração do universo. O que tem lá na base do universo? A espiritualidade não tinha como ser diferente, né?
sim, não encontraram matéria nenhuma. sim, sim. Então é lindo demais, né? Muito E, lindo. Yane, eu tenho umas frasezinhas aqui que eu posso citar, Aham, de Jesus. fala, fala, Algumas aham, só que eu diga anotei. assim. Aham. Deixa eu ver. Tem uma que ele fala, que ele diz. Ai, tem uma linda que está no Evangelho Apócrifo de Tomé, que não é muito conhecida, mas essa aqui é bem física quântica pura. Ele diz assim: eu sou a luz que está acima de todos. Eu sou o todo. O todo saiu de mim e o todo se reuniu em mim. Rachai uma madeira e eu estou ali. Levantai uma pedra e me achareis. Ai, que coisa linda, Lindo, gente. né? Maravilhoso, né? Lindo. E aí tem as mais conhecidas, né? Peçam e lhes será dado, busquem Aham, e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. é. Aí já vem bem a coisa da cocriação, né? De como Uhum. você vê, Jesus coloca, aí ele está colocando o poder nas nossas mãos, né? Com certeza. Peça, bata, né? Nós que temos que cocriar, né? Nós que temos que ir à verdade. E não a verdade Exatamente. vira as ilusões. Sim, porque a porta da transformação só tem maçaneta pelo lado de dentro. Coisa. Ninguém pode abrir essa porta para você, né? E nem adianta também você pegar esse conhecimento e querer consertar o seu cônjuge ou consertar os teus filhos, né? Esse conhecimento é para você, né? Não. Para você abrir a sua porta da transformação, porque isso é a única coisa que você pode fazer para inspirá-los a abrir a portinha deles também, né? E isso foi Porque uma virada de chave para mim há pouco tempo. Mesmo estudando já há muito tempo, entender que, na verdade, eu não tenho que consertar ninguém, nem salvar ninguém. Porque se tudo parte da minha mente, inclusive, né, tudo que eu estou vendo fora faz parte da minha mente, a única coisa que precisa de correção é a visão que eu tenho, o julgamento que eu faço a respeito deles. é, Quando eu entendi isso, eu não vou dizer que é fácil de aplicar, porque não é, né? Eu estou em processo, como todos, né? Eu sou uma estudante. Mas, de verdade, aplicar isso na minha vida cotidiana, em situações que para mim eram situações que eu achava que não tinha saída, quando eu simplesmente soltei e falei, ok, eu vou perdoar, ou seja, ou trabalhar na minha mente, na ideia de que essa pessoa é um problema, na minha mente, na ideia de que essa pessoa não tem cura, na minha mente de que essa pessoa está condenada de que forma for. Porque existe um lugar onde eu estou co-criando isso também. é. Claro que ela tem as escolhas dela, Uhum. mas eu posso trabalhar na minha mente um lugar onde exista saída para este ser. Sim, Entendeu? Só que eu tenho sim. que fazer isso comigo, não com o outro. Exatamente, exatamente. É um baita insight, né? É Nossa. maravilhoso. Com certeza. E é através de colocarmos esse conhecimento em prática nas nossas vidas, é que a gente vai aqui compartilhando, né, com os outros, porque nas nossas vidas é que nós temos os grandes insights, realmente. Uhum. Não tem, né, quando a gente bota aquilo ali na prática, né? Então é Eu maravilhoso. falo que eu sou tão obcecada por estudar esses assuntos que eu tive que criar um canal e o Escola da Liberdade para compartilhar. Porque eu Isso. fico em casa, eu leio, eu estudo, eu fico assim, meu Deus, isso é muito importante. Assim, Então, às vezes eu mando para os meus amigos, eles ficam, meu, o que você tá falando, sabe? Assim, não, tipo, eu tenho que compartilhar mesmo, é claro que com eles também, mas no sentido de gente que tá afim de estudar isso. Então eu criei o canal meio que para Exatamente. poder compartilhar esse. Ai, isso é incrível!
Exatamente. Porque, como Gandhi dizia, né? Cada ser que se eleva arrasta consigo milhares de outros É, seres. é, Então, por isso que a coisa é cada um fazer o seu caminho. Naturalmente, nós vamos levando as pessoas, sim. né? E as pessoas têm conexões kármicas. Então, algumas pessoas têm conexões kármicas comigo, outras têm com você, outras vão ter Sim. com a pessoa que está aqui nos assistindo. Então, o caminho de cada um é crucial, é único e é completamente importante, Com né? certeza. Olha a frase do meu professor de filosofia, falando da filosofia indiana. Se você vê, é porque o karma também é seu. Exatamente. Perfeito. Perfeito, é exatamente Essa isso. frase é muito boa, não vou esquecer mais. Ela é É, maravilhosa. maravilhoso. Muito bom. Mas nosso tempo está acabando, infelizmente. Vou aproveitar para convidar o pessoal, início de outubro, do dia 7 ao dia 14, eu vou estar oferecendo 4 aulas gratuitas, uma imersão daí em física quântica para uma vida mais livre, leve, feliz. Então, pessoal que ainda não se inscreveu, eu vou no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição e no Instagram o link está nos stories e está na bio. Aproveitem e participem, porque essas imersões são sempre muito, nossa, gera assim frutos maravilhosos, né? Demais, E, demais. e vou te convidar para deixar aí alguma palavra, se quiser também fazer algum convite. Bom, eu tenho o canal, né? Escola da Liberdade. Quem quiser me seguir lá pelo canal, compartilho muitas das ideias de não dualidade que eu tô falando aqui. O Instagram do Escola da Liberdade, também, @Escola da Liberdade. E no final de outubro também vou estar com um curso, mas aí é um curso já direto, o curso que é um curso de relacionamentos. É um curso bem profundo, onde a gente vai estudar desde o início aquilo tudo que todo mundo quer, né? Que por que eu não atraio um namorado, uma Aham. namorada, desde o início até o capítulo 17 de um curso em milagres que fala sobre o perdão e o relacionamento santo, que é uma ideia mais consciente do que é um relacionamento mais profunda. A partir do dia Legal. 31, quem quiser saber mais, está lá no meu Instagram, tá? Que É isso. bacana. É isso aí. É a Nossa, gente obrigada, entender. obrigada mesmo. É sempre, nossa, um prazer, é uma alegria estar aqui com você. Adoro ouvir Ah, você que falar. bom, Obrigada. que bom. Sim, vamos conversar outras vezes. É só você me avisar, tá bom? Tá bom. E gratidão, pessoal que participou. Ai, gente, desculpa, eu acabei aqui tirando os comentários para não atrapalhar. Deixa eu colocar aqui de volta. Tinha Eu, bastante gente assistindo, tinha umas 70 pessoas aí. tinha, eu vi que tinha uma pessoa perguntando se ia ficar gravada, vai ficar. Vai. Tá bom? E Compartilhar também vocês, no né, Instagram. curtam, comentem, compartilhem, porque aí essa mensagem se espalha mais ainda. Gratidão, Gratidão, Marcela, minha querida. obrigada. Obrigada a todos também que estão Isso assistindo. aí. Um Mais. beijo, gente. Ótimo final Tchau. de semana. Tchau.